Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel, sabadão com notícias e informações do São Paulo. Amanhã, domingão, tem jogo, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, jogo no Morumbi às 5h30 da tarde com transmissão da Globo. Até o momento que eu acompanhei aqui, o São Paulo não divulgou nenhuma parcial de ingressos para o jogo de ontem. E quando isso acontece, geralmente o estádio não é tão lotado. Tomara que eu esteja errado aí e amanhã a torcida acabe ajudando o São Paulo a encaminhar uma vitória, que será a primeira vitória aí no Brasileirão, onde São Paulo não venceu ainda, né? Empatou com o Sport, empatou também com o Atlético Mineiro, ambos aí 0-0, não sofremos nenhum gol e também não marcamos. E amanhã é dia de marcar gols, né? E conseguir esses 3 pontos que vai ajudar demais o São Paulo a ficar um pouco mais tranquilo nesse início de Brasileirão. Vamos trazer aqui alguns detalhes para vocês. O William Gomes, ele participou de uma entrevista com o André Hernan e ele citou um trecho interessante, né, sobre oportunidades no São Paulo. Eu vou comentar isso com vocês aqui, a gente vai imaginar um pouquinho o porquê ele foi embora, tá? Vou trazer a provável escalação do São Paulo, as situações do Lucas, Pablo Maia e também falar um pouco do Luan, né, jogador que foi reintegrado no elenco, mas ainda não está sendo relacionado, né? E uma reunião hoje está acontecendo. Eu estou gravando esse vídeo por volta das 5h30 da tarde. Nesse momento está rolando uma reunião entre membros da organizada da torcida independente com o técnico Luiz Ubiodi, a sua comissão, dirigentes e até jogadores. Então sobe o likezão aí que é importante, junto com a sua inscrição, se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal. E também eu quero o seu palpite para a partida contra o Cruzeiro. Quero saber se vocês estão confiantes na vitória do São Paulo, que será a primeira do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá então, rapaziada. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre o Lucas e o Pablo Maia, né? Ambos hoje correram no gramado lá no CT da Barra Funda, a primeira vez que eles têm esse processo após a lesão, né? Isso aconteceu no período da manhã. Já o atacante Lucas aí, ele vem se recuperando de um trauma no joelho. E é muito estranho, né, cara? Um trauma no joelho, ficar muito tempo sem entrar em uma partida oficial, né? Então, hoje que ele participou ali de treino no gramado, mas fazendo uma corrida. E é meio estranho, né? É meio estranho aí essa situação do Lucas. Tem alguns boatos que estão surgindo aí, mas por enquanto eu prefiro não alimentar muito isso não, tá? Mas o Lucas mandou um recado aí para a torcida, pessoal. Olha só o que ele disse no seu perfil lá do X, abre aspas. Ficar fora dos gramados é muito difícil. Dá uma angústia enorme, porque meu lugar é ali, no campo, lutando com os meus companheiros. Mas também sei que os desafios fazem parte da caminhada de todo atleta. Ainda tenho limitações em alguns movimentos, mas estou evoluindo bem. Estou focado na minha recuperação e trabalhando como nunca para voltar mais forte, no meu melhor e poder fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e representar o tricolor. Enquanto isso, sigo firme na fé, apoiando meus companheiros e acreditando que tudo acontece no tempo certo. Deus no comando sempre, São Paulo é sentimento. Fecha aspas, palavras do Lucas Moura. A expectativa que eu tenho de informação é que na semana do dia 20 ali, mais ou menos, ele já estará apto. Deve jogar a partida da Libertadores contra o Libertad. Essa é a expectativa aí de um retorno do Lucas. Tomara que não seja nada muito grave, tá, rapaziada? E rapidinho, eu quero indicar para vocês o melhor serviço de televisão via internet, sistema maravilhoso, não trava e de muita qualidade. Estou falando do Zapin TV. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo para você conhecer o site, navegar ali e ver qual que é o melhor plano para você. Vale a pena o teste, você tem 7 dias ali, se não gostar você pode cancelar e você também pode cancelar a qualquer momento, não tem fidelidade, não tem aparelho, você não precisa esperar nada, na hora você já tem um serviço de TV de muita qualidade. Não é IPTV não, tá? É serviço licenciado, tudo regularizado direitinho para você. Sem Caleri e Luiz Zubiodia, ambos suspensos para a partida contra o Cruzeiro, o provável São Paulo é o seguinte: Rafael no gol, Ferrarese, Juan Tressoldi e Alan Franco, Cedric Soares, Alisson Marcos Antônio, Luciano, Enzo Dias, Ferreirinha e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo. A Arboleda também é bem provável que seja desfalque
desse jogo e nem deve ser relacionado para essa partida, rapaziada. E aí, já deixou seu palpite? Ainda não? Deixa aqui embaixo, quero muito saber o que você está pensando, né? Como que está o seu feeling para o jogo de amanhã, tá? E um detalhe, né, que essa provável escalação que foi levada através do Globo Esporte não tem o Lucas Ferreira, que para mim foi um dos melhores em campo do São Paulo no último jogo e deveria ser mantido, deveria ter essa sequência. Um jogador que fez um bom jogo, para mim, deve ser mantido sempre, tá? Então, veremos amanhã como que vai ser. Pelo que eu tentei buscar de informações nos bastidores aí para entender um pouco a escalação, é comentado que o Zubeldia ainda não definiu 100% a escalação, tá? Então é bem provável que o Globo Esporte não deve acertar essa escalação. Podemos até ver o Lucas Ferreira em campo como titular amanhã contra o Cruzeiro. Essa é a expectativa que eu tenho também, tá? Para mim, ele deve ser mantido. Questão de justiça, amanhã Lucas Ferreira tem que começar como titular. Quero saber se você pensa igual Teclas. Deixe o seu comentário aqui embaixo. E sobre o Luan, pessoal, ele foi reintegrado, né? Treinando ali junto, no mesmo horário, no caso, com os principais jogadores do São Paulo. Porém, ele ainda não tem previsão de estar relacionado. Ele está ainda melhorando a questão física, mas é muito estranho também, porque o Luan, ele estava jogando, né, no antigo clube, vinha se cuidando e está levando já um certo tempo, né, essa preparação dele. Vamos ver o que vai rolar até aí os próximos dias, né? Mas pelo que parece, esse mês de abril ainda é pouco provável que o Luan ele acabe jogando, entrando em algum jogo. É pouco provável que isso aconteça, tá? Então é meio difícil até de entender, né? Essas decisões do São Paulo, né, pessoal? Mas vamos ver aí, qualquer novidade eu trago para vocês, mas quem esperava o Luan relacionado nos próximos jogos, pelo que eu soube aí de informações, é pouco provável que ele apareça, tá? E aí, você acha que o Luan pode ajudar o São Paulo no decorrer desses próximos jogos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Pessoal, quero comentar agora sobre o William Gomes. Ele participou de uma entrevista com o André Hernan. Ele foi questionado, né, sobre oportunidades aqui no São Paulo e tal, né? E olha só o que ele disse, é bem curioso, isso mostra que de fato a saída dele teve muito a ver com o Luiz Zubeldia. Abre aspas. Sempre falaram para mim que as oportunidades iam chegar. Eu não acredito muito em promessas, sabe? Eu acredito muito na verdade. Eu continuava trabalhando, esperando a minha oportunidade chegar, só que em alguns momentos eu vi que estava mais distante. Então isso foi prejudicando um pouco a relação, mas nada muda. Todo jogador quer jogar. Eu tinha muita vontade de jogar. Eu achava que eu merecia as oportunidades. Pensava, cara, eu trabalho bem, eu entro bem. Aos poucos isso foi mudando o meu pensamento. A partir do momento que vi uma oportunidade vinda do Porto, chegou para mim e que seria diferente, falei, eu vou aproveitar, fecha aspas. Então essa declaração mostra que ele tem uma certa mágoa, né, com algumas pessoas do São Paulo que prometeram uma coisa e não cumpriram com ele, né? E ele viu que não ia ter mais oportunidades no São Paulo e acabou indo para um outro clube que iria abrir as portas para ele e dar uma sequência, no caso que é o Porto. Então não está errado, né, o jogador. E o São Paulo fez um planejamento totalmente equivocado, né, na questão ali do elenco, porque se você vê, o Eric foi embora. O São Paulo, talvez na época que o William Gomes saiu do São Paulo, nem tinha em mente a possibilidade do Eric sair. Então o Eric meio que pegou em alguns momentos a chance que seria a do William Gomes, né? E hoje estamos vendo o nosso time sofrendo, sem um jogador de beirada de campo para entrar no decorrer do jogo, tanto é que o Zubeldia prefere improvisar o Wendel, né, como um jogador ali de beirada de campo, sendo que você tinha o William Gomes, que era uma excelente opção. Então o jogador saiu do São Paulo, isso está muito claro que é por conta do treinador, não é por conta de questão de caixa, de valores que o São Paulo viu uma oportunidade, não é nada disso, igual os dirigentes levaram. É a questão que o jogador não ia ter chance e ele viu um caminho onde ele poderia jogar mais e acabou saindo do São Paulo. O que me deixa mais revoltado é que hoje nós necessitamos de um William Gomes, né, pessoal? Faz muita falta um jogador com o perfil dele, principalmente jogos de Libertadores, jogos decisivos que vamos ter pela frente, de Copa do Brasil também, né? E faz muita falta. Aí o São Paulo fez um planejamento com o Zubeldia totalmente
assim bagunçado, né, sem nenhuma lógica. Tanto é que o São Paulo perdeu vários jogadores pelo lado esquerdo, né, que ajudava ali entrando no decorrer dos jogos, e o São Paulo não teve uma reposição, principalmente aí nessa função, né? E hoje o São Paulo tem dificuldades com o Zubeldia, porque não aproveitou a base no momento que tinha que aproveitar, e agora no meio de Libertadores tem que colocar jogador que nunca jogou como titular, que é o caso do Lucas Ferreira, que por sinal fez um excelente jogo, e mesmo assim na coletiva após a partida contra o Alianza Lima, ele reclamou que não tinha jogador experiente para jogar pelas laterais ali do ataque do São Paulo. Então é complicado, cara. Quero saber a sua opinião. E quero saber também de você, torcedor do São Paulo, que pensa, né, referente a essa reunião que estava acontecendo, né? Deve ter acabado já nesse momento que estou gravando o vídeo. A Independente teve essa reunião hoje com a comissão técnica, jogadores e também dirigentes, né? Tentando ali acertar alguns detalhes, né? O que está acontecendo com a equipe, por que o São Paulo não melhora, por que perdeu um jogo que estava na mão, né? Um jogo ganho aí contra o Alianza Lima. Então vai ser uma conversa, foi no caso uma conversa em tom de cobrança, né? Por desempenho da equipe do São Paulo, referente às últimas partidas que o São Paulo aí não vem conseguindo o resultado positivo, né? Conseguiu aquela vitória contra o Tajeres da forma que foi, Zubeldia também errando bastante, mas o São Paulo conseguiu o resultado positivo, né? E isso talvez apaga um pouco os erros do treinador, e é o que sempre a gente vê aqui no canal e aponta, né, rapaziada? Mesmo o São Paulo ganhando, tem coisas que precisam ser corrigidas e melhoradas para que não aconteçam no próximo jogo e o São Paulo perca pontos, que foi o que aconteceu. Então pega o meu pós-jogo contra o Tajeres e pega o pós-jogo contra o Alianza Lima. Esses são os pontos que a gente sempre precisa trazer para vocês. Não é porque venceu às vezes um jogo, mano, venceu, o que importa é o resultado, não. A forma que você vence um jogo, se você se acomoda com aquilo que aconteceu, o próximo jogo você pode ter uma surpresa. E é isso que o São Paulo vem tendo desde o ano passado com o Zubeldia, quando o Teclas vem aqui pontuando erros dele, né, e o torcedor pegava resultado, né, e me criticava. E muita gente hoje meio que já entende que o Zubeldia não é a melhor opção no São Paulo. Mas referente à reunião, vou deixar minha breve opinião aqui. Eu acho que tudo que é favorável, né, para você ter uma melhora, qualquer tipo de cobrança com respeito, que não haja violência, né, eu apoio, tá? Eu não vejo nada demais a torcida independente lá fazer uma cobrança, mas seria interessante também os dirigentes ouvirem também outras pessoas, né? E não só a torcida organizada, talvez o torcedor comum, né? Então, acho que pode dar essa abertura para mais pessoas também, e não somente a torcida organizada, porque o São Paulo é de todos, né? Não é sempre juntos pelo São Paulo. Então, e é isso que eu penso. Mas eu vejo como algo positivo, né? Se de fato tiver essa cobrança, tentando entender pontos que estão acontecendo no São Paulo hoje, tá? Porque a gente percebe que o time é capaz de mostrar um futebol melhor e conseguir melhores resultados. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima. Fechou? Tamo junto!